Só que tem um que, se incapacitado, ou pior, pode significar o fim do mundo como conhecemos. Ele é o primeiro prisioneiro. Eu não fui totalmente sincera com vocês. Oi, eu sou a Mari, espero que vocês estejam bem. E guys, hoje nós vamos falar sobre uma creepypasta de uma prisão muito sinistra. E é tão fora da caixa que podia ser uma série da Netflix. Eu juro que enquanto eu lia ela, eu comecei a imaginar as cenas dessa série. E, nossa, se sair em cartaz vai ser incrível. Como assim, Mari? Calma aí, que eu vou te explicar. Mas antes, tudo que eu vou estar usando vai estar na descrição. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Ser um guarda de prisão não é fácil. Você tem que manter tudo sob controle. Controlar a rotina de pessoas imprevisíveis, a sua mesma, vários fatores a considerar. Gangues, contrabandos, brigas e até tentativas de fugas. Muitos pensam que o controle é com força, a força bruta. E sim, talvez em algumas prisões funcione assim, mas não aqui. Eu trabalho numa prisão diferente, onde as pessoas mandam coisas que não podem ir para qualquer outro lugar. Essas coisas nem deveriam existir. E algumas delas eram até pessoas. Algumas delas nunca foram, e outras ninguém sabe. Cientistas tentam estudá-las. A administração classifica. Mas no final das contas, a gente só mantém elas trancadas, esperando que seja o suficiente. O meu trabalho é garantir que tudo esteja trancado, e para isso sigo uma rotina rigorosa. Quando tu começa aqui, tu recebe uma responsabilidade sobre um prisioneiro. Olhando para uma cela, tu vê um homem de mais ou menos uns 40 anos, que aparentemente é normal. Nós chamamos eles de Fraser. Só que às vezes ele pisca uma luz muito brilhante nos olhos. E às vezes ele pisca pro outro lado da cela. Ele já foi prego brincando com tecnologias de teletransporte. E pela falta de uso na instalação, eu acredito que ela esteja desatualizada, sabe? Não foi aperfeiçoado. E aqui fica um lembrete das consequências de se aventurar pelo desconhecido. Seria uma ótima diversão ver ele piscando dessa maneira, se não fosse pelos gritos de desespero. Sempre durante e depois que ele pisca, ele dá esses gritos. Às vezes são só alguns soluços abafados de tão exausto que ele tá. E quando é assim, fica mais agradável de assistir. Às vezes ele tem sorte, sabe? Fica horas ou até dias sem piscar. Mas nem sempre ele tem essa sorte. E quando ele some de dentro da cela? Nós temos que investigar. Porque não é padrão dele. Ele nunca saiu de dentro da cela. Nunca, nunca, nunca. Nem de dentro da cela, muito menos de dentro da instalação. Nem piscando e nem quando ele tinha o teleporte. Certa vez, quando eu fui alertado, eu fiquei do lado de fora, só observando e anotando qualquer anomalia que pudesse acontecer até ele piscar de volta. Eles levaram um baita susto, porque o homem piscou como um flash repentino e apareceu na frente deles. Independente de onde ele vai, tudo que ele vê deve ser horrível. Eu tenho a impressão que ele pisca pra frente no tempo, atrasando quando ele aparece pra nós. O olhar de seus olhos após uma piscada atrasada contam 1000 histórias que nunca vão ser contadas pra gente. Mas isso é o de menos. O mais infeliz dessa caça é quando um guarda fica ali onde ele aparece, sem falhas, tendo contato com a entidade piscante. E quando o guarda simplesmente pisca de volta, ele explode numa névoa vermelha. E o Fraser precisa limpar toda aquela sujeira, já que nós não podemos limpar para ele. Só que pensando bem, parece uma espécie de teste, sabe? Para ver se os novos guardas estão prontos para lidar com as estranhezas dessa prisão. Um teste bem decisivo para os novos recrutas. Ser muito passivo pode te matar. Ser muito proativo também. E às vezes até o meio termo é perigoso. Literalmente, tu precisa saber agir de acordo com a situação na medida certa. Somos testados todos os dias, com habilidade de tomadas de decisões em segundos. E é assim que somos avaliados. O Fraser é um dos prisioneiros mais perigosos daqui. No entanto, alguns prisioneiros são perigosos por escolha na sociedade. Nós ouvimos falar de pessoas que fazem grandes feitos, como arqueiros que acertam em cheio o alvo e ainda dividem a flecha. Levantadores de peso que levantam muito peso e ainda combinam com veículos grandes. Mas e se fosse mais longe? O prisioneiro X ele tem uma longa lista de protocolos. Em resumo, ele transformou seu corpo numa arma química, biológica e tecnológica. Os cientistas daqui removeram grande parte das suas armas internas, mas muitas eles não conseguiram. A sua pele é muito resistente,
inclusive a Teaser e fogo. Não tem nada no mundo que consiga quebrá-la. E os prisioneiros daqui raramente falam, então continua sendo um mistério para nós. Geralmente aqui nós temos que usar fogo e teasers para conter os prisioneiros, mas com o X é diferente. De tempos em tempos, nós precisamos furar um pequeno buraco no seu pescoço, o que não é nada fácil devido à sua pele espessa. Depois nós colocamos uma coleira com uma seringa, que tem sedativo suficiente para bater um elefante. E ainda botamos um exército para escoltar o corpo até o laboratório. Certa vez, ele tentou escapar e endureceu a pele do pescoço para resistir à agulha. Foram necessários 3 esquadrões completos para pegá-los. E muitas mortes ocorreram, mesmo com o prisioneiro X estando com os braços amarrados. Felizmente, eu estava em outro turno naquele dia. E devido a todas essas mortes, a gente precisou reforçar a segurança do prisioneiro X enquanto ele era estudado pelos cientistas e treinados pelos nossos militares. Mas nem todos os prisioneiros daqui são maus. Alguns são somente muito maus. Um homem muito ambicioso, ele fica em celas de baixa segurança e luxos mínimos, o que sinceramente é muita coisa comparado às outras. Nós o chamamos de O Consertador, porque o título autoimposto por ele mesmo era ridículo demais para usarmos. No começo, ele era uma ameaça, mas não uma super ameaça. Na verdade, ele conserta qualquer coisa que tu colocar na mão dele. Certa vez, os guardas perceberam que eles estavam sem os seus rádios nos cintos, e um sinal muito estranho foi transmitido por todos os aparelhos na instalação. O nosso departamento de polícia ficou com bugs bem estranhos, e a gente descobriu que foi para sabotar o sistema. Tudo isso enquanto várias anomalias ocorriam com frequência. Ele era catastrófico quando se enquadrava em travessuras tecnológicas, mas era bem fácil de descobrir quem era o culpado nessas situações. Muitas vezes a gente invadia a cela, detinha ele e começava a vasculhar e achava os dispositivos. Muitas vezes encontrávamos tecnologias surpreendentes que ele criava com restos de sucata. E a gente sempre destruía. E ele achava muito engraçado enquanto era detido. Só que nós notamos o quanto ele ficava feliz e entretido enquanto consertava as coisas. Então, de vez em quando começamos a levar alguns restos de notebooks, telefones e tablets para ele. Mas é claro que nós removíamos peças que podiam causar problemas, como CPU ou alguma peça que desse acesso à internet. Ele passava dias e até semanas consertando as coisas. E quando ele terminava, nós íamos lá sem ele saber e destruímos tudo. Certa vez nós decidimos pegar e ligar um dos notebooks que ele consertou. A gente colocou a CPU de volta, a bateria, e nós vimos algo que não conseguimos compreender. E nós continuamos assim com ele por muito tempo, porque ele ficava feliz e entretido e não dava problema. E isso não estava em nenhum livro. Às vezes, a gente seguia nosso próprio instinto das nossas observações e não o manual que nos deram. A gente acabava criando rotinas para facilitar a nossa vida e a dos prisioneiros. Só que teve uma vez que um guarda novo, desinformado, levou um telefone velho para ele consertar. Apesar da sua cela ser no subsolo e não ter sinal para nada, em poucas horas, um código nuclear foi enviado e por muito pouco os mísseis não foram disparados. Ele simplesmente enviou um código nuclear para o Havaí, mas por muita sorte consideraram bandeira falsa. O guarda ficou sob observação e o consertador sem consertar coisas por meses. Só que ele não parecia nem um pouco triste. Na verdade, toda vez que recebia nossa visita, ele estava sorrindo. Só que depois de muitos meses, ele foi autorizado a consertar tecnologias de novo, só que com muitas restrições. Tem um prisioneiro que eu monitoro em turno sem uma razão específica. Ele não tem problemas, não precisa de reparos e nem nada do tipo. Eu só fico observando para ver se vai ter alguma anomalia. Mas não tem anomalias. Nunca teve. Eu nunca precisei registrar uma anomalia dele. Ele está preso num estado de êxtase perpétuo, sabe? Congelado no tempo. A história conta que um sinal foi captado do porão de um prédio residencial e uma equipe foi enviada para investigar. Eles encontraram um homem congelado no tempo, cheio de computadores estranhos e conectados em volta dele. E do lado tinha uma máquina muito grande e volumosa, bem danificada, quase que destruída. Parecia que tinha sido usado para um interrogatório mal sucedido. Eles juntaram as peças do quebra-cabeça e encontraram uma história muito sinistra e peculiar. Através dos registros do computador, eles descobriram que ele havia descoberto a primeira maneira legítima de viajar no tempo. Ele decifrou o código e montou aquela máquina aleatória que estava destruída em volta dele. Mas o que ele fez me assombra até hoje. Ele não voltou no tempo para fazer riquezas, arrumar um erro do passado ou alterar a história de forma inovadora. Não!
Ele voltou no tempo para matar o próprio avô. É um paradoxo muito estranho, é uma mistura de intelectual absurdo com uma insanidade absoluta. Nós só sabemos o que tinha neste registro. Ele detalhou seu plano e falou quem ele era antes de um tal de Charles Vernon. Inclusive, esse Charles, ele faleceu no final da década de 40, sem registros e sem filhos. O que significa que se o Charles fosse o avô dele, ele conseguiu matá-lo com sucesso, impedindo que seus pais nascessem e ele mesmo nascesse, se tornando um paradoxo muito complexo. Só que ao contrário do esperado, ele não desapareceu. E é aí que começa o mistério. Até hoje a gente não sabe se ele está congelado no tempo, mentalmente ausente ou suspenso numa realidade paralela. Ou se o resultado das suas ações é um resultado direto desse paradoxo, ou um efeito colateral da viagem do tempo, ou algo que ele mesmo causou. Quanto à máquina, ela foi construída para ser usada uma única vez e depois ser totalmente destruída, impedindo que qualquer outra pessoa fizesse o mesmo ou pior. Enfim, seja como for, a verdade é que ninguém sabe como foi feito. Os cientistas do laboratório trabalham dia e noite para descongelá-lo. Eles acreditam que, conseguindo isso, vão extrair a engenharia por trás dessa máquina do seu cérebro. Pois, afinal, não se tem registros, rascunhos, diagramas, nada. Tá tudo dentro do seu cérebro perdido no tempo. E talvez seja por um bom motivo. Só que às vezes eu me pego pensando, e se alguém voltasse por um motivo nobre, como corrigir um erro global ou uma tragédia? Só que o outro lado me parece muito mais assustador. Tipo, voltar para causar o caos. Deve ser por isso que ele destruiu a máquina e não deixou instruções. Ele deve estar pensando no pior do ser humano. Aqui na instalação, os trabalhos são fragmentados por esquadrões. As tarefas que eu contei fazem parte da minha rotação, que podem aparecer de vez em quando, com frequência ou nunca para os outros. Nós não fazemos ideia qual o critério que eles usam, se é um sistema interno de nível de ameaça ou competência. Só Deus sabe os tipos de demônios que os outros lidam. Eu só quero estar na minha rota segura. Mas tem um dever universal que todos compartilham sem exceções. A hora do recreio. Para esse dever, eu me vesti com trajes civis, muito jovem, e dirigi até uma cidade chamada Smalhoven. A instalação está localizada longe de qualquer civilização. Então, na verdade, essa cidade é uma instalação de um nível ampliado o suficiente para criar uma cidade dinâmica e funcional. Todos na cidade são atores e desempenham um papel impecável, 7 horas por dia, 24 horas por semana, sem sair do personagem. E tudo isso por causa de uma prisioneira, uma criança. Apesar da cidade ser falsa e todos serem atores, os seus parentes são biológicos. No geral, a sua vida é perfeita. Ela vai para a escola, brinca com os amigos, visita a família e coisas do tipo. E o motivo da sua prisão é simples. Se ela ficar braba, ela fica nuclear. E ela tem energia interna suficiente para acabar com o país inteiro. É uma explosão muito grande para conter ou isolar. E mesmo estacionado remotamente na parte mais distante da Terra, os tsunamis criados iam devastar grande parte dos continentes. Ela está presa nessa parte da prisão sobre a orientação de que ela mudou para uma cidade mais agradável e iria começar do zero. Aos arredores dessa cidade foram construídos cenários bem repulsivos, como fábricas abandonadas e guetos decadentes para garantir que ela nunca fugisse. Também tem pessoas assustadoras morando lá, armadas até os dentes com sedativos de longo alcance, alertas para qualquer tipo de movimentação estranha. Certa vez ela passeou até os limites da instalação. Ela não estava tentando fugir, na verdade estava só curiosa, mas mesmo assim a nossa equipe resolveu detê-la. Quando ela acordou, ela foi encontrada pelos pais. E eles falaram que ela tinha adormecido no caminho de tão exausta que estava. Felizmente, ela acreditou nessa história e não tivemos nenhum acidente fatal. Ela realmente não faz a menor ideia do que está acontecendo, e para ela tudo isso é muito real. Quando eu fui designado para essa tarefa do recreio, a minha tarefa era justamente essa: verificar como toda essa farsa estava sendo mantida. Na verdade, essa cidade ela é tão isolada que é muito difícil conseguirmos informações confiáveis. E para isso, às vezes, a gente precisa se disfarçar. Um aluno, um conselheiro escolar, um técnico, qualquer coisa para manter a ideia de que esse mundo era normal e funcional. Teve uma dessas missões que eu fiquei por lá por dias. E assim, a ideia de um rosto novo na cidade ajuda a manter a mentira. Mas meu turno, dessa vez, foi diferente. E pela primeira vez, uma visita de longa data foi planejada.
e eu tive a sorte de ser o escolhido. Apesar de eu trabalhar numa instalação onde somos testados fisicamente todos os dias e alguns guardas são cobertos de cicatrizes da cabeça aos pés, eu tenho a sorte de estar relativamente intacto. Eles sempre fornecem itens para que a gente se cuide e também se proteja. E eu tenho um caso muito sério de baby face, ou seja, o meu rosto ele é muito mais jovem do que o da grande maioria. Só que na verdade eles me escolheram justamente por isso. Eles me enviaram como um aluno do ensino médio que estava terminando a última parte do ano. E para isso eu precisei me barbear e me misturar entre os alunos. Eu até me destacava um pouco por ser mais velho, mas no meio da multidão eu me misturava bem. Os departamentos de educação eles eram misturados todos os anos e divididos entre fundamental e médio. Em certa ocasião eu fui instruído a não participar das aulas, a não ser que eu estivesse sendo observado pela prisioneira, mas isso nunca aconteceu. Eu usei o meu tempo para fazer anotações meticulosas sobre tudo que eu observava, aqueles pequenos e mínimos detalhes sobre seu comportamento e interações sociais. E foi assim que eu descobri o seu nome, Emily. Uma aluna aplicada, boas notas, comportamento exemplar, socialmente estável. Parecia uma adolescente bem encaminhada. Só que, no entanto, havia um evento planejado, que era um jantar com os pais da Emily para manter aquela fachada de uma cidade acolhedora e amigável. Do meu lado estava um ator que se passou pela minha mãe. Eu entreguei o roteiro para ela e nós dois juntos ficamos horas lendo aquele roteiro e estudando cada mínimo detalhe para que tudo fosse perfeito. Ela era uma mãe solteira e eu vivi boa parte da minha vida junto com meu pai. Só que agora ela começou a me mandar algumas cartas, eu respondi, então eu resolvi viver com ela por um tempo para consertar essa relação. Uma história pequena e muito simples, bem difícil de dar errado. E ainda assim nós resolvemos dar um toque pessoal, para caso surja alguma pergunta ou outra durante o jantar que não estava no roteiro. Então chegou o grande dia e estava indo tudo muito bem, de acordo com o plano, nós estávamos avaliando tudo. Só que aí algo muito inesperado aconteceu. A minha mãe acabou puxando os pais da Emily para uma sala para que eles fossem tomar vinhos, deixando eu e ela sozinhos na sala de jantar, para ver como é que ela ia reagir longe da pressão de parecer uma pessoa perfeita na frente dos pais. Nós já havíamos tentado antes, mas não deu muito certo, porque deixar uma criança com um adulto é mais difícil. E como tinha essa aparência bem jovem, eu deveria usar o máximo daquele momento para tentar extrair todas as informações relevantes possíveis. Eu comecei assim, devagar, tentando quebrar o gelo, sabe? De uma forma mais pessoal. Perguntei para ela como ela realmente se sentia em relação à escola, pais, amigos e coisas do tipo. Ela começou a se abrir muito mais do que durante o jantar e tudo estava indo relativamente muito bem. Até que uma hora ela simplesmente ficou quieta e começou a me encarar. Eu deixei o silêncio no ar, mas ao invés dela me fazer uma pergunta um pouco mais indiscreta, ela me atirou uma bola curva direto na cara. Eu sei que não é real, ela disse. E eu juro que se eu tivesse bebendo alguma coisa nessa hora, eu teria cuspido tudo. Como assim? Eu gaguejei. Eu estava nervoso, eu tinha perdido a compostura, eu perdi completamente o controle da conversa. Eu não sabia mais o que estava fazendo. Eu comecei a cuspir várias perguntas na esperança de que tudo voltasse pro roteiro. Não. Ela murmurou e eu congelei. O meu primeiro instinto foi fazer ela se sentir louca, mesmo que ela estivesse 100% certa. Só que daí, uma faísca acendeu na minha cabeça. Porque veja bem, se eu fizesse isso, poderia causar frustração e raiva, e nós definitivamente não queremos isso. Então, diante disso, eu comecei a investigar. Mas o que te faz pensar isso? Eu me perguntei. Eu sei que tem algo dentro de mim, algo que eu não entendo, e ninguém entende, ela me disse. Gelo começou a escorrer pelo meu corpo, porque ela jamais poderia saber da sua condição. Eu fiquei em silêncio e ela continuou. Eu sei que todos são atores, eu sei que todos estão fingindo 24 horas por dia, eu sei que essa cidade é só uma fachada e não existe. Eu sei que meus pais são realmente os meus pais, mas eles estão fingindo. Isso era realmente perigoso e piorava a cada palavra. Ela sabia demais e não havia como negar, a sua voz passava muita convicção. Então, ao invés de tentar contradizê-la, eu fui atrás da resposta que eu desesperadamente precisava ter. Como? Será que alguém falou? Será que ela saiu da instalação e ninguém percebeu? Essa informação era vital. O que quer que esteja dentro de mim, essa energia mudou. Eu comecei a escutar um zumbido e meus pais pensaram que eu estava doente. Eles me tiraram da escola por um tempo e eu comecei a escutar tudo em palavras, mas não que saiam das suas bocas, mas sim das suas mentes. Ela podia ler mentes?
Eu fiquei muito assustado e eu tinha tantas coisas pra perguntar, mas a minha cabeça tava um caos de tantas perguntas. Eu não conseguia escutar nem as primeiras linhas da sua pergunta e ela percebeu. Bom, é claro que ela percebeu, ela podia ler a minha mente. E antes que eu pudesse falar qualquer coisa, ela disse: eu não me importo, não se preocupa. Num tom alegre até. Então eu tossi pra limpar a garganta e perguntei: o que tu quer dizer com isso? Eu realmente precisava dessa confirmação. Essa cidade, essas pessoas, essa família. Eu não me importo. Eu sei que os meus pais me amam de verdade. E é a única coisa verdadeira aqui. E pra mim, isso basta. Eu sei que eles estão fazendo de tudo só pra me proteger. Eu relaxei. Abri o jogo e conversamos como 2 seres humanos normais. Algo que ela gostava muito e não tinha muito tempo. Antes dos nossos pais voltarem, ela pediu pra manter tudo em segredo. E eu concordei, claro. Ela saberia se eu estivesse mentindo. Desde então, eu fui o primeiro voluntário recorrente lá. A minha história evoluiu, eu me reconectei com a minha mãe e agora eu tenho uma guarda compartilhada. Sempre que eu ia pra lá, eu ia visitar a Emily, afinal, somos amigos, nossas famílias são amigas. E nós criamos um vínculo muito poderoso, e isso é algo muito importante aqui. Essa hora de brincar no recreio sempre me alivia das tensões, só que ultimamente eu ando muito ocupado. Me colocaram no serviço de alimentação de um prisioneiro. Nós o chamamos de o Homem do Corredor. A sua cela é bem simples, nada extra para tentar segurá-lo. Ele nunca tentou fugir, mas também nunca o vimos completamente. Sempre que vamos visitá-los tem um novo buraco, seja no chão, no teto ou na parede. Eles são em localizações sempre aleatórias. E apesar de ter celas em cima e embaixo e dos lados, mesmo ele fazendo esses buracos, as outras celas nunca são incomodadas. Eles parecem de desenhos animados, com entulhos empilhados ao redor e bordas de formas muito exageradas. Só que esses buracos, eles são escuros e anormais. Independente do tipo de fonte de luz que tu aponte lá pra dentro, ela ecoa como se fosse muito mais profundo do que eles realmente são. Eles parecem dimensionais, e quando um novo aparece, o outro desaparece sem deixar nenhum arranhão de resquício. É como se ele nunca estivesse tido lá. Nós sabemos que o prisioneiro está na cela porque sempre que vamos levar sua refeição, ele conversa com a gente. Por mais que a gente deixe no chão, ele nunca aparece 100%. Nós começamos a estudar esses buracos e fazer alguns testes, e tudo que entra nunca mais sai, sejam itens ou pessoas. Nós tentamos até colocar algumas cordas, mas ela logo é cortada no início e some. Então, por enquanto, a gente somente vai observando e fazendo algumas anotações. Certa vez, a gente achou que ele tinha escapado, então a gente mandou uma equipe com um buffet completo para ver se ele falava alguma coisa, e nada, nenhum buraco. Nós relatamos, e quando a equipe de apoio foi enviada, um dos guardas encontrou onde ele estava. Esse guarda, ao se virar para a porta, ele encontrou a fechadura parcialmente desfiada, como se alguém tivesse rasgado com a unha. E pequenas risadas ecoavam de dentro daquele vazio, que era tão pequeno que não podia conter qualquer coisa viva. Só Deus sabe como eles fazem isso, mas a nossa equipe está pronta para deter esses indivíduos selvagens. Eles são da Hyper Elite e são um esquadrão divino, ou amontoados de tecnologia o suficiente para dizimar a civilização como conhecemos. Mas de qualquer forma, eles obtêm resultados. Só que tem o prisioneiro, que ele é uma exceção, o Frank, que ao invés dele ser detido, ele se transformou em... Bem, a gente não sabe de onde ele veio, e cada vez que a gente pergunta é uma resposta diferente. Sempre em um tom bem sarcástico, mas temos teorias. Algumas bem básicas devido à sua forma de extraterrestre, e outras que ele é uma aberração genética que ganhou habilidades divinas através da loteria genética. Mas de qualquer forma, é incompreensível o que ele pode fazer. Voo, teleporte, combustão espontânea. Ele se diverte nessa cela, acredite em mim. Nada pode segurá-lo, acredite. Nós tentamos. Certa vez, ele estava muito entediado. E um guarda pegou o último donut. Isso deixou o Frank furioso, porque ele decidiu que ele agora queria aquele donut. Mas é claro que se o Frank pedisse, o guarda daria aquele donut, mas não foi isso que aconteceu. Ele foi direto e transformou a cabeça do guarda numa rosa. E foi aí que descobrimos que rosa na cabeça significa morte. Apesar de só termos um exemplo disso. Os nossos médicos e cientistas analisaram o corpo desse guarda e descobriram que as raízes das rosas se misturaram com as suas veias e artérias do pescoço, e depois começaram a expandir ao longo do corpo. Tá, mas por que o Frank se entregou? Bom, essa instalação, ela é escondida. Muito escondida. Ela é cheia de segredos junto com pessoas eliminadas. Isso tudo apenas para garantir que ninguém não autorizado encontrasse.
e levariam gerações para que alguém conseguisse encontrar. A sua trilha é cheia de becos sem saídas e pistas falsas. O Frank só caminhou até a porta da frente. E para mim, o motivo dele ter feito isso foi tédio. Puro tédio. Só que pro Frank é muito divertido brincar no lugar mais secreto e chique da face da Terra. Literalmente um playground onde nós somos as brincadeiras. No início ele era um problema, suas travessuras frequentemente matavam muitas pessoas quando ele ficava curioso sobre um prisioneiro. Ele soltava os prisioneiros apenas para vê-los agir. E quando nós fazíamos alguma coisa importante, ele sempre interrompia apenas para nos irritar. Gente, certa vez ele inverteu a gravidade de toda a instalação só para ver o que ia acontecer. Só Deus sabe o que fez o Frank entrar na linha. Ele merece a melhor vida e foi contratado como um deus. Só que o Frank, ele não é um deus de verdade. Não no sentido de hierarquia estrutural. Ele recebeu um título especial, um uniforme e uma lista de tarefas. Essas tarefas são um placebo, mas sempre que o Frank termina, vários grandes elogios são dados. Nós descobrimos que inflar o seu ego deixa ele tão ocupado que ele não causa o caos. E por isso ele é sempre premiado como funcionário do mês. Apesar de não ser algo comum daqui, ele ganhou um escritório com uma grande placa de porta bem chique e um salário com muitos bônus. Os últimos que ele recebeu são apenas pedaços de papel impressos e muitos números. Ele, sempre grato e muito orgulhoso, fala que vai tratar muito bem da sua família quando tiver de folga. Mas, gente, nem família ele tem. Pelo menos não aqui. E eu acredito que só com uma força do pensamento ele conseguiria transformar toda essa instalação em um bloco de ouro maciço. Ele literalmente não usa esse dinheiro pra nada. Não existe lojas aqui, nem nada do tipo. Mas tá funcionando, então continuamos. E ele até gosta de alguns guardas daqui. Teve vezes que ele agia como um personagem de comédia, então ele selecionava alguns guardas para fazer esse teatrinho dele. Essas amizades e interações eram tudo unilaterais, mas com bastante improviso ele ficava saciado. Certa vez, 2 guardas estavam tendo problemas com os prisioneiros. O caos estava pronto para se instalar e quando de repente o Frank simplesmente aparece e põe um fim na situação. Agora o Frank ele não é mais um problema, mas eu tenho medo que algum dia ele se canse e volte a fazer as suas antigas travessuras que acabavam em morte. Ou ele faça algo pior. Muitos prisioneiros aqui me causam muito medo, porque nossas vidas são colocadas em risco todos os dias por simples tarefas. Só que tem um prisioneiro que me preocupa muito. Tá, deixa eu explicar uma coisa. Quando um prisioneiro perde a vida aqui, tudo que são perdidos são descobertas potenciais. Porque eles são mantidos em cativeiro para estudos e para progressos e melhorias. Só que tem um que, se incapacitado, ou pior, pode significar o fim do mundo como conhecemos. Ele é o primeiro prisioneiro. Eu não fui totalmente sincero com vocês, e mais uma mentira de uma missão na qual eu falo. Essa instalação, na verdade, é uma aberração. Uma anomalia que se tornou um projeto. Um edifício semi-ciente e totalmente autossuficiente. No início era um edifício pequeno, mas logo as suas propriedades não naturais foram descobertas. Quando um cômodo aqui é construído, ele se conecta nesse cômodo sozinho. E se queremos que seja uma célula, temos que construí-la como tal. Mesmo que usamos materiais simples, a sua função ela é aprimorada para como o cômodo deveria ser. Eu sei, é confuso, muito confuso e difícil de entender. Na verdade, nem eu mesmo consegui entender direito como funciona. Eu só tô repetindo o que os técnicos me falaram, mas foi o que eu entendi. Ele é literalmente o coração de tudo. Ele alimenta essa instalação, produzindo energia suficiente para todas as células. Na verdade, nós não sabíamos de nada disso. Era tudo em segredo até termos problemas aqui. O concreto do prédio estava se desentregando nas extremidades e as portas das celas não estavam fechando como antes e coisas do tipo. Felizmente, os prisioneiros ainda não entenderam o quão tenso é esse prédio. Só que com força suficiente, as fugas são possíveis. Nós estabelecemos medidas para manter tudo sob controle, mas é por meio da equipe, e isso abre portas para muitas falhas. A minha observação é sobre a degradação que acontece nos níveis mais abaixo, nos confins do estabelecimento. Eu tenho uma teoria, sabe? Que esse prédio ele é tenso e inchado, e nós estamos constantemente adicionando falhas nele, seja por salas, funções, celas e coisas assim. Esse prédio anômalo, ele está lutando para se manter. Só que nós não podemos parar, porque todos os dias chegam novos prisioneiros que não poderiam estar lá fora. Ameaças que não podem ser deixadas livres no mundo sem controle.
Elas precisam ser contidas e esse é o único lugar. Essa prisão, ela começou com a primeira anomalia, o primeiro prisioneiro. Só que quando ele desabar, isso pode significar que todo o mal contido aqui dentro vai sair. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não esperava esse plot. Eu achei essa história muito sensacional. Ela é muito envolvente. Eu espero ter conseguido passar bem ela pra vocês. Eu imaginei muito uma série com isso. Minha cabeça começou a viajar, né, vendo ela. Ela é uma série muito sinistra. Chega a dar um medo assim, dá um arrepio. E eu quero saber agora, né, a opinião de vocês sobre. E eu vou agora gravar um vídeo pro meu canal de um caso muito tenso que acabou virando um meme. Então é isso. Até a próxima. Beijos, beijos.